Ah. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública no formato virtual, hoje com o tema Transição e seus efeitos, ministrado pela nossa querida amiga Cibele. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes e a palestrante da noite, Cibele, pela oportunidade de aprendizado. Temos alguns recadinhos de hoje. Iniciamos a campanha do agasalho para as pessoas em situação de rua e o recebimento de alimentos para o preparo do sopão e a montagem de cestas básicas para as famílias assistidas pela casa, onde estaremos recebendo as doações aos sábados das 3 às 6 da tarde na Rua Olinda, número 84. Seguimos agora com a prece de abertura. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estarmos aptos a receber toda a harmonia, paz e energia, para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pela nossa amiga Cibele, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece essa nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Cibele, seja bem-vindo. Obrigada, boa noite a todos. E estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Buscar e Achareis, que tanto foi falado por Jesus em muitas das suas passagens com os profetas e na caminhada dele. E que mesmo assim nós temos tanta dificuldade de compreender, porque ele usava com maestria pronunciar de uma forma que nós buscássemos a nossa responsabilidade diante de tudo que ele estava falando, porque ele tentava nos trazer para o entendimento, para a consciência do que realmente ele esperava de nós. E muitas vezes nós levamos ao pé da letra, ou então não fazemos a interpretação correta desses textos, das palavras que ele dizia, e aí usamos de uma forma errônea.
para conosco, para com os outros. Muito nós deixamos de pensar e realmente avaliar o que cabia a nós e o que cabia a Deus. Deus é o Criador, Ele não tem que fazer tudo por nós. Nós não somos filhos mimados, que Ele vai dar tudo à nossa mão. Ele usa com amorosidade e entendimento. A nossa obrigação, em nada do que Ele foi criado, nos isenta, de momento algum, de maneira alguma. A prova aí da natureza. Com essa quarentena, o quanto ela se renovou. O quanto tem de nossa responsabilidade na conservação do ambiente em que nós vivemos, deste mundo que nos foi dado de presente para a gente poder viver e experimentar a nossa transformação, nosso processo evolutivo. O quanto nós temos responsabilidade em tudo à nossa volta, que nós usamos as palavras ditas por Ele de maneira equivocada. Então, quando Ele realmente usou buscar e achareis, e também usava também a expressão pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, bater e abrir-vos-á. Porque todos os que pedem, recebem, e os que buscam, acham, e a quem bater se abre. Então a gente acha que nós vamos fazer os nossos pedidos, as nossas orações, e falar, Senhor, eu mereço isso, eu mereço aquilo, e amém, e estou esperando. Não é assim que funciona. A nossa responsabilidade para com esse mundo, quando nós reencarnamos, é utilizar dos nossos conhecimentos, dos nossos aprendizados, para transformar a nossa vida, para nos colocar no movimento de melhoria, de evolução. Porque toda transformação mental, sentimental, e que vai nos brindar com uma motivação transformadora, ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É sempre daqui, da nossa essência, do nosso pensar, da nossa consciência, em buscar o esclarecimento para fazer as escolhas certas, o discernimento, tanto que Emmanuel pedia e falava muito sobre discernimento, para saber escolher o que nós queremos, o que é bom para nós, o que não é bom. E é muito mais profundo. Se a gente ficar só no buscar e acharei, nós vamos ficar aqui dias e dias conversando. Porque ele é profundo. Cada estrofe dele no Evangelho, ele nos faz raciocinar, buscar um entendimento mais claro. Nós vamos colocando aí, nós vamos compreendendo com o andar da nossa conversa. A gente tem uma noção muito equivocada, né? Nós, como humanidade, a gente acha que Deus não precisa saber o que você precisa, porque Ele já sabe, você não precisa falar para Ele. Nós achamos que, como Ele criou uma natureza perfeita, nós encontraremos tudo nela, não precisamos fazer esforço nenhum. Muitas pessoas acham assim, mas Deus sabe a minha necessidade, por que eu vou pedir algo? Eu não preciso pedir nada. Não, não é isso. Nós temos que ser gratos em muita coisa, não tenha dúvida. Gratidão por esse sol que nasce para nós todos os dias, esse ar que nós respiramos, essa natureza que nos brinda com sols tão bonitos, no nascer e no pôr do sol. Por nós temos água ainda para beber, mas se a gente não mudar o nosso comportamento de antes, o normal que era antes, nós nem água teremos para beber. E o ar que nós respiramos talvez não seja tão bom quanto é hoje. Então, sim, tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende de como nós agimos diante da vida. A gente tem mania de querer terceirizar para o outro a responsabilidade de atitudes, como não jogar um lixo no chão, como saber administrar melhor o que você ganha, com o que você gasta, saber produzir mais lixo orgânico, que ele será renovado pela terra, do que o lixo descartável, que leva tempos para ser absorvido. Olha quantos assuntos que a gente vai nesse buscar e achar. Podemos falar da parte financeira, que com essa quarentena a gente conseguiu perceber que a gente não precisa de muito para sobreviver, para a gente viver. Né? A gente não veio aqui só para sobreviver, a gente veio para viver, para ter os prazeres da vida também, porque não há nada de errado com ser abundante. Abundante no sentido geral, abundante de caráter, de amizade, de sinceridade, de responsabilidade, de respeito, mas também do dinheiro. Nós temos uma péssima relação com o dinheiro e com algumas coisas.
por crenças limitantes que foram criadas, como a mulher não pode ganhar mais do que o homem, que o dinheiro não é bem-vindo, que ele é uma coisa maldita, que ele corrompe as pessoas, que é difícil de um rico entrar na porta do céu. Será que é isso tudo mesmo? Ou a gente interpretou dessa maneira? Limitante para se acomodar a muitas coisas. O dinheiro não é maldito, ele é necessário nesse mundo para a gente sobreviver, poder pagar custamentos de saúde. Vocês estão vendo aí. A gente precisa de recursos para comprar remédio, para se alimentar, para poder ajudar o outro, às vezes com coisas mais materiais, não só com o nosso afeto, com o nosso amparo, com o nosso querer em contribuir com as nossas vibrações. A gente tem que ser realista. Nós estamos num mundo em que precisamos colocar o pé no chão e saber que não é um conto de história, não é um romance, que é a realidade. Nós estamos sendo aqui testados pela realidade. Qual é o caminho que nós queremos escolher? Quais são as nossas índoles? Qual é a nossa vontade realmente em perseverar e realmente fazer por nós o que nos cabe? São muitos assuntos que nos fazem refletir. Esses tempos de quarentena nos fizeram bem, de uma certa forma, em parar para raciocinar. É triste, doloroso saber que muitas pessoas tiveram que pagar o preço com a vida, para que a gente pudesse ser chacoalhado, para que a gente pudesse parar e observar algumas coisas. Esse vírus foi criado pela nossa irresponsabilidade, com o nosso lixo, com a nossa vida urbana, com a contaminação. São consequências de atitudes que a gente tem que parar para pensar daqui para frente. Nós nunca voltaremos ao normal. O normal ficou lá atrás, a gente precisa mudar. O normal não estava funcionando. A gente precisa mudar a postura. Ser respeitosos com o planeta, com as pessoas, sermos mais empáticos a ponto de compreender o outro. A gente não precisa sofrer a dor do outro, mas nos colocar no lugar e fazer o bem que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance. A refletirmos as nossas palavras, os nossos comportamentos. Não é um processo fácil, porque é muito cômodo a gente ter tudo mastigadinho, pronto, e só ler, mas não existe uma receita própria que sirva para todo mundo. Não existe uma fórmula única para todo mundo. Nós temos que ver o que é bom para nós, o que cabe em nossa vida e qual é a nossa responsabilidade quanto a ela. Não dá mais para a gente ficar seguindo um todo. Nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu, para que a gente interprete de maneira correta o que Ele nos ensinou e o que Jesus deixou de exemplo. Compreender muito mais, além do que essas entrelinhas e ficar preso nas palavras, manter sempre aquela postura que não muda, que não melhora, que não avança, que se prende a esses valores do passado. Nós temos que fazer uma viagem interna e realmente buscar o que é correto, o que é certo. Não é uma verdade, porque a verdade absoluta pertence a Deus, mas nós temos já um ensinamento, nós já temos um esclarecimento do que realmente a gente deve fazer, sempre colocando no lugar do outro. Será que a gente gostaria que fizesse isso comigo? Será que estaria dentro do que a gente espera? Será que isso realmente vale a pena? Então nós temos que quebrar aí muitas coisas, temos que tirar esses pesos dessa viagem, que são pesos e malas desnecessárias. A gente não precisa de muita coisa para fazer essa viagem interna. Apenas realmente nos despirmos e olhar para dentro de nós e encontrar Deus ali. Ele está em cada um de nós. E conversar mesmo, criar essa conexão com o plano espiritual dentro da gente. E não buscar fora, ele está aqui. Ele é a nossa consciência, ele é os princípios que nós temos, são as leis criadas perfeitas por Deus. E que a gente só tem o sofrimento quando a gente sai dela. Quando tentamos ser donos e deuses, achamos que somos superiores a todos. Mas é preciso fazer uma mudança de pensamento e de comportamento muito grande. E ver que nós estamos nesse processo em busca que procurar e achais, né, pedir e obtereis, que ela está muito vinculada à lei do trabalho, de ser útil, de ser produtivo. Mas produtivo até que ponto? Não de se cobrar, de se atormentar e atormentar o outro que está do seu lado. Mas ser leve, com amorosidade, com compreensão que todos nós temos algo que podemos fazer de bom
no nosso tempo, no nosso momento. Não essa cobrança externa, rígida com todos, e esquecer que a maior cobrança é conosco mesmo. Chico falava isso. A parte mais difícil, né, de transformação é dentro de nós. E a cobrança ela tem que ser maior conosco, não com os outros. Mas não uma cobrança rígida que machuca, mas aquela que te permite vivenciar de uma maneira leve, uma conduta, com foco. É essa que está a diferença. Nós estreitamos demais os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Colocamos amarras que não são necessárias, nos acorrentamos às crenças absurdas que não comportam mais com a humanidade nesse trajeto que nós estamos. Nós temos que nos libertar de tudo isso. Nós temos que ver que a Terra, ela vai produzir tudo que a gente precisar. Se eu não me engano, tem um livro que fala da fitoterapia no além, do Euripides Bassanov, também é ele mais um espírito, que ele fala que a gente encontrará todo o alimento e toda a cura na própria natureza que existe na Terra, porque o nosso corpo é composto dessa terra. Então, não é que vai ser dado de mãozinha assim um pratinho, igual a mãezinha faz, né, com o filhinho, dá um pratinho pronto na mãozinha dele. Vai ter que aprender a montar esse prato, vai ter que aprender a fazer essas coisas, se abrir para o novo e saber que a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar o que realmente a gente está fazendo por esforço. No próprio Evangelho, Jesus até fala que a gente vai ser herdeiro do que nós fizemos. Então, se nós somos capazes de trabalhar honestamente, de criar empregos para quem tem mais abundância, que pode gerar empregos para ajudar os outros, o que você pode dividir de conhecimento, de dividir a experiência no dia a dia com aquelas pessoas, incentivando elas a serem grandes líderes, porque ser patrão também daqueles que arrebatam uma pessoa, diminuí-la, isso não é trabalho no bem, não é achar que você vai ter merecimento por isso, porque não vai. Você está agindo contra as leis divinas. A gente pode crescer, mas auxiliando o outro, incentivando o outro a crescer também. Porque só assim a gente vai contaminar esse mundo de energias boas, positivas, transformadoras. E o buscar e achareis, ele nos leva a isso. A transformação de uma egrégora de luz para esse planeta melhor. Sabe? Tirar essa coisa que só eu, não. É nós podemos fazer juntos. Nós podemos mudar isso tudo. Nós podemos compartilhar uma vida mais amorosa, uma vida mais companheira com o outro, estender a mão. Às vezes as pessoas não precisam do dinheiro, elas precisam de alguém que as escute, que as apoie, que as ajude a ir para frente. Uma ideia que você pode ter de despertar ali um insight naquela pessoa que vai contribuir para a mudança de vida dela. Olha que coisa maravilhosa. Não te custou nada. Ela veio, né, com abundância para dividir com os outros. Então a gente tem os mínimos detalhes aí, que se a gente costurar tudo isso, vira uma linda coxa. Uma coxa de muitos retalhos, mas de muita amorosidade, de muito aprendizado, de muito compartilhamento. E não tem jeito. É igual tem lá numa parte que fala assim: cada homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, isso é muito forte. Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Que pai faz isso? Né? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Nós somos maus? Ou foi um equívoco da nossa vida de achar que só podemos tratar aquele que nós amamos e aquele que nós não conhecemos? A gente não tem que gastar energia com isso? Eu acho essa parte muito linda, porque ela nos faz olhar para o outro. Porque quanto mais a gente fizer pelo outro, trabalhar o outro, ajudar o outro, fornecer ao outro ferramentas que ele possa conquistar a sua estabilidade emocional e financeira, nós estamos fazendo por nós. Porque nós vamos conviver com essas energias junto a nós. E isso vai nos beneficiar. Então, sejamos inteligentes, sejamos mais proativos, sejamos mais amorosos uns com os outros. Porque isso tudo vai nos abençoar. Por isso que fala, buscai e achareis, é análogo a esta outra frase, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E
quando a gente consegue estender esse ajuda a ti mesmo, ajudar o teu próximo como a você mesmo, Deus, o céu vai nos beneficiar, não os céus, mas toda a energia que envolve a gente. Nós estamos imersos nessa energia, essa energia que nos faz seguir em frente, que é contagiante. Tem pessoas que só de passar perto da gente, a gente já fica feliz, um oi, um abraço, um piscar de olho, um bom dia já nos enche a vida. O quanto nós podemos fazer e aprender com essas pessoas de energia positiva, que são confiantes, são para cima, o quanto a gente pode também buscar essa energia, que a gente vai contagiar todo mundo. A gente precisa mudar essa atmosfera da Terra, precisamos mudar essa energia. Não é terceirizar e culpar espíritos, ou culpar pessoas à nossa volta que não contribuem. É fácil a gente sentar e ficar reclamando. É através do trabalho árduo que nós vamos mudar. E quem disse que a gente precisa sofrer? Não. Deus nos colocou aqui para buscarmos o caminho do amor, da união, da amizade. Ele não falou do sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Porque toda vez que eu tento fazer o contrário do que é as virtudes que ele nos deixou, o que são as virtudes que ele nos deixou dentro de cada um de nós, quando a gente age contrário a elas, nós vamos buscar a dor por livre e espontânea vontade. Não é ele que traz essa dor. E querer dizer que só no mundo de dores que Deus vai nos reconhecer que nós vamos ter o céu, isso é muito equivocado. A gente pode crescer, aprender a amar, a trabalhar, a dividir com os outros sem sofrer. Porque aquele que sabe realmente amar, e se desprender e entender que a matéria vai muito além do que nós podemos pegar, que ela está nos sentimentos, nos trabalhos internos, nas reflexões, nós vamos ver que a gente não tem nada a perder. Porque tudo é emprestado para nós. O nosso tempo aqui na Terra tem que ser o mais agradável possível, o mais amoroso, o mais trabalhoso, mas dentro da conquista, através do seu esforço para mudar o teu mundo e aqui para a sua volta. Esse sim é valoroso a Deus, porque Ele não quer que ninguém se martirize, que ninguém saia aí se privando, se prendendo a questões aí, seguindo como boizinhos um atrás do outro com abate, com cara de sofrido, para que Ele reconheça em nós a transformação. Ela vem amorosa, ela vem leve, ela vem suave, ela vem carinhosa, ela vem abrindo portas, dividindo o teu pão. Não é através do sofrimento que nós podemos... Ele é uma ferramenta, sim, muitas vezes, quando a gente não está querendo enxergar e está querendo atalhos na vida. Mas ele não tem que ser a única escolha. A gente pode escolher. Porque o que nós vamos passar aqui, nós escolhemos. Ou através de muito sofrimento, ou através de grandes aprendizados amorosos. Um esforço contínuo, trabalho, não vai ser fácil. Subir um cume da montanha não é fácil. Você vai encontrar ali no caminho muitas dificuldades. Mas não quer dizer que você vai sofrer com todas elas. Você pode criar e angariar ferramentas ali para que você consiga chegar ao cume da montanha e possa dividir o teu aprendizado com os outros. Que vai contribuir, que vai ajudar os outros também a encontrar no caminho. Assim. Então, a gente tem que buscar muito esse entendimento. Porque se a gente buscar pelo princípio da lei do trabalho e da lei do progresso também, porque eles andam juntos, e a evolução também anda junto com isso, nós vamos ver que é através do nosso esforço mesmo, do nosso trabalho no dia a dia, na nossa vontade de querer aprender, de querer ser útil. É pôr mesmo, arregaçar as mangas e pôr a ação das forças da nossa inteligência para frente. Na infância da nossa humanidade, ela foi muito difícil, muito árdua, porque não tinha conhecimentos. Mas hoje nós podemos aprender e fazer de uma maneira muito mais fácil. Olha, antigamente eles tinham tanta limitação, tanta dificuldade. Né? Se nós pegarmos lá na época de Jesus, água encanada, não tinha nada disso. Como nós estamos beneficiados, como nós temos aqui uma condição tão boa, tão produtiva, tão mais fácil, tolerante. As pessoas eram mortas por qualquer coisa. Não que hoje esteja sem essa violência, mas ela é muito menor, gente. Em tempos antigos, apertar um botão e criar guerra era a coisa mais fácil. Hoje não, a gente pensa, a gente quer, você vê a humanidade aí se movimentando por uma causa
que já era para ter sido exterminada há muito tempo. Preconceitos que já eram para ter sido superados e as pessoas estão se unindo por isso. Quando a gente vê alguém sofrendo por uma necessidade, um grupo se ajuda para atender aquela necessidade, nós somos mais amorosos, mais companheiros, estamos mais sensíveis ao sentimento. Não quer dizer que a gente vai jogar tudo no mesmo balaio, que é todo mundo santinho, porque não é. Nós sabemos que estamos num processo evolutivo e cada um no seu processo. E não quer dizer que ninguém vai chegar a um processo de esclarecimento muito maior do que nós estamos hoje. Às vezes, aquele que está mais atrasadinho, ele vai ter ali um insight, despertar, ele pode passar léguas e léguas à nossa frente. E a gente achar que está abafando, fazendo muita coisa boa. E vamos ver que não é bem por aí. Porque fazer a caridade só por fazer a caridade, achando que a gente vai ter essa troca, de vai ser beneficiado por Deus, epa, não é isso que Deus quer. É o sentimento verdadeiro. Eu vou ajudar porque eu quero ajudar, porque faz bem ajudar e aquela pessoa está precisando muito. E eu, se estivesse no lugar dela, eu gostaria que alguém me estendesse a mão. Mas não para cantar para o mundo inteiro que você está fazendo aquilo. E sim fazer de coração para não envergonhar a pessoa também que está sendo ajudada. Para que ela também não sofra com aquilo. Porque para ela já é muito difícil a situação que ela está passando. Vocês estão vendo que é muito complexo tudo isso? Há muito mais coisas do que a gente pensa que existe. Tá na hora da gente levantar essas cortinas, ela tomar um ar, né? Abrir a janela do coração, tirar aí, né? Aqueles cascos que nós temos na vida, nos olhos, né? Que só enxerga o nosso umbigo e abrir os horizontes. Porque a vida é muito mais profunda do que tudo isso. Nós não viemos aqui só para dormir, acordar, comer, trabalhar e voltar para casa e viajar, não. Muito mais do que isso. É olhar para um outro ser humano na profundidade da sua alma através dos olhos. É ver atitudes dela que você vê que tem pessoas que têm tão pouco, mas sabem ser muito mais humanas do que nós, que podemos estar em uma situação muito melhor. Então, esse buscar e achareis, ele está muito mais em buscar dentro de nós os nossos valores, a nossa consciência, se a gente está fazendo tudo o que a gente pode, dentro de um limite, com carinho, com verdade, não para que os outros olhem, ou para que Deus, a gente vá ganhando estrelinhas lá em cima, porque isso é muito mais. Tudo isso que a gente está vivendo e o que nós precisamos aprender é muito mais do que só um ato de caridade, você arrancar o dinheiro dali, ou você ir lá comprar uma cesta básica, é muito mais que isso. É olhar no olho daquela pessoa, conhecer aquela pessoa, abraçar ela sem medo, é lógico. Agora na quarentena a gente vai abraçar espiritualmente. Mas podemos fazer isso com palavras carinhosas, né? Com um olhar mais afetivo, com um carinho que transborda, porque sentimentos não precisam de palavras. Eles exalam, eles criam um ambiente amoroso, eles nos aproximam muito mais. Então nós temos que ir com profundidade, reconhecer na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso eu, o que realmente nós estamos fazendo dele para com o mundo. Nós estamos trabalhando com essa responsabilidade que cabe a cada um de nós? É algo bem profundo para se pensar, e é isso mesmo. É para tirar a gente da zona de conforto e nos colocar olhando para o mundo. Sem cortina, sem tempo embaçado, sem poluição. Realmente olhar como o mundo realmente é e como as pessoas são. E começar a fazer as nossas escolhas. Nem que você tenha que anotar no papel, coloque lá. O que eu preciso refletir na minha mudança, para a minha melhora. O que eu estou com dificuldade de vencer para melhorar. O que eu preciso fazer daqui para frente para realmente sentir que as bênçãos do céu estão para mim como está para todo mundo. Porque ela está aí, ó. Buscar e acharei, ela está aqui, ó. É uma tela invisível a nosso alcance, mas que a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que se preparar para isso. Nós temos que realmente trabalhar esses sentimentos, trabalhar essas crenças que nos limitam, essas crenças de que, voltando a falar, né, eu não sou merecedora, eu fiz tanta coisa errada, eu já não tenho chance no céu, eu vou lá para um brauzinho mesmo tomar a unha suja. Ei, só quem pode nos julgar realmente é nós com a essência divina.
Nós sabemos o que a gente é capaz e o que não é. E quem disse que nós estamos fadados porque eu, equivocadamente, tomei uma atitude lá atrás por falta de conhecimento, que eu não tenho chance de sentir Deus, de sentir Jesus comigo? Eles nos perdoam. Eles nos dão tanta chance que a gente acorda no outro dia, quando dorme, levanta no outro dia. Deus está dando oportunidade para nós toda vez que a gente acorda de uma noite. Tem muitos que não têm esse privilégio. E se Ele está te permitindo isso, é porque Ele acredita na sua potencialidade, que você pode mudar. Você está apto a mudar. Mas você que tem que fazer essa mudança. A gente pode pedir a Ele, sim, um amparo, uma ajuda para que nos tire essas vendas, que a gente enxergue realmente como a gente precisa enxergar. Um conselho amigo que Ele possa nos trazer, seja pela uma mensagem de desencarnado, através da nossa sensibilidade, da nossa inspiração através deles, ou a nossa intuição, no nosso conhecimento interno. Mas o trabalho vai ser feito por nós. Ele não vai pôr a gente num carrinho e vai empurrar. Porque não é assim que pesca. Dar o peixe pronto não nos ajuda, nos acomoda. E aí você escuta aí, eu não quero fazer, eu vou comprar. Eu não preciso fazer, eu compro. Não é assim que funciona. A vida não é assim. A gente tem que saber dar valor àquilo que os outros fazem. Um simples varrer uma casa, ou esses irmãos nossos que estão se expondo aí fora, tirando o lixo para manter a cidade limpa. Esse pessoal merece a nossa honra, merece o nosso apoio, porque eles retiram uma sujeira que a gente não tem coragem de tirar. Eles retiram uma sujeira palpável. A gente não gosta de mexer, muito menos a sujeira interna. E essa nós nem olhamos, enfiamos debaixo do tapete, que é a pior. São aquelas coisas equivocadas, são os nossos sentimentos equivocados, que a gente também não gosta de mexer. Mas só quem pode fazer isso somos nós. Só quem pode limpar esse interno somos nós. Os nossos externos, ainda nós temos que agradecer por ter esses bravos homens e mulheres que trabalham para tirar o lixo da cidade. Para essas pessoas que estão aí no supermercado, colocando suas vidas em risco, de uma certa forma. A esses médicos. É todo um monte dessa coletividade de pessoas que estão se expondo. A um motorista de ônibus, né? A um cobrador, a um simples feirante que a gente acha que é fácil ele estar ali. Não. Às vezes teve até pouca mão de obra para colher tudo que ele precisava para trazer para vender. Então a gente tem que sair um pouquinho dessa conchinha, que o dinheiro cobra tudo. Ele é benéfico, ele é bom. A gente tem que saber dar valor ao que está à nossa volta. Ao trabalho de todos nós. Até o nosso trabalho. E principalmente da dona de casa. Que muita gente acha que... mas quem passou esse tempo dentro de casa, viu que não é fácil. É um dia, todo dia, repetitivo, e que poucas pessoas gostam de fazer. Porque dá trabalho. Mas a gente vê muita gente fazendo com amor e carinho. E aí a gente passa a compartilhar e participar desse trabalho todo, ajudando e dando valor. Aquelas mães que ficam dentro de casa, cuidando da família, estruturando, elas são excelentes administradoras, e que não é fácil fazer. Administrar aquilo, administrar a família, os filhos, e trabalho lá fora também. E muitos pais que fizeram isso também, não desmereceram os mocinhos, porque todos estão ajudando, ou pendurando uma roupa no varal, ou varrendo, ou retirando alguma coisa, tá indo fazer compra para a mulher não sair, os filhos não saírem. Nós temos que nos ajudar, buscar o que cada um tem de valor e de importância nesse mundo. Porque só na coletividade a gente realmente é coletivo e individual ao mesmo tempo. Porque o trabalho é interno. Mas quando a gente sabe partilhar todo esse ganho, a gente vê o quanto que a gente está ajudando o mundo a mudar. Com um exemplo, com uma palavra, com uma educação boa dos filhos dentro de casa. E não esperar que os professores façam isso, porque cabe a nós educar os nossos filhos para que lá fora eles demonstrem o que eles aprenderam aqui dentro. Não é os outros que têm que educar. Somos nós. Nós trouxemos eles ao mundo, nós somos veículos para que eles viessem, mas também somos corresponsáveis pela educação, pela transformação deles. Tá? E tem também mais
Vamos lá. Vou buscar aqui mais. Olha lá. Lembrando, hein? Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorroem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trabalhando-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter eles mais do que toma o que lhe ponha nas mãos, sem o incômodo sequer de baixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se-ia sábio à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhes cumpre atingir o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com as pedras, olhai e afastar-se tu mesmo. Não te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso daí está no livro dos Médiuns, segunda parte, do capítulo 26. Então, olha só que interessante o que ele diz aqui. Ele mostra que os espíritos não vão dar de mão beijada nada para nós, porque a gente não teria o mérito da conquista. Como é que a gente descobriria tantas curas para as doenças? Deus, ele aproveita as próprias criaturas para se ajudarem, para se unirem, para se tratarem, para serem companheiros, para serem, se ajudarem nessa evolução. Porque senão não teria mérito. Tudo que vem muito fácil, isso é outra crença, vamos corrigir. Não é tudo que vem muito fácil. Mas tudo que a gente não busca a compreender, a estudar, a entender, fica muito fácil para nós se acomodar como preguiçosos ou até mesmo ignorantes, porque se acomodou a questão e não quer se esforçar para aprender, achar que as coisas têm que vir de mão beijada. Nós temos que fazer o nosso esforço. Não é que a gente precisa só ganhar as coisas a muito esforço, a muito custo, não. Mas nós temos que fazer a nossa parte, usar a nossa inteligência. Porque senão, aonde haverá o crescimento espiritual? Onde haverá o progresso dentro de nós? Tá vendo que eu mesma percebi ali uma crença e já corrigi? Olha como nós ainda precisamos estar atentos ao que nós falamos. Nós temos que observar o que nós falamos. Porque vem lá, a gente cresceu ouvindo. Que só através de muito esforço, muito sofrimento que a gente conquista as coisas. E quem diz que para conquistar as coisas a gente tem que sofrer tanto? Não há sofrimento. É um termo errado. Precisa-se de educação, de aprendizado para conquistar as coisas. Não sofrimento. Sofrimento é dor, é mutilação, é diminuir você, é te colocar para baixo, te limitar. E educação, e estudo, aprendizado, é libertação, gente. É libertação. Por isso que a gente tem que se conhecer. A reforma íntima entra muito nisso. É nos conhecer. É nos buscar dentro de nós o que nós temos de potencialidade e ir atrás. Eu tenho um amigo muito querido, que ele é um artista. Ele fez artes plásticas, tudo. E ele, com essa pandemia, ele não pôde trabalhar fora. Você sabe que coisa maravilhosa que ele fez? Ele está fazendo pinturas dos amigos pela internet. Pinturas lindíssimas. Ele fez uma minha muito linda. E olha que coisa linda. Ele buscou uma alternativa de trabalho nesse momento e de brindar as pessoas com o retrato delas desenhado por uma visão externa de alguém que busca beleza naquilo ali. E ele ama a arte. Ele é um excelente profissional. Olha a sacada dele. Olha o esforço que ele teve de criar uma maneira de se trabalhar honestamente, ganhar o seu pão e ainda ajudar os outros a ficarem felizes. A verem uma parte de si desenhada de outra forma, representada ali. E tem muitos profissionais, os professores, gente. Como eles estão se esforçando. Tem recursos, às vezes, para poder continuar dando aula, para poder ajudar os alunos.
A sacada deles de buscarem dar aula online, mandar tarefa para essas crianças se ocuparem. Porque imagina a criança dentro de casa sem atividade. E estão tendo um retorno, porque tudo que a gente faz, que a gente busca com amor, que a gente busca com nossas ideias, com a nossa criatividade, com o nosso trabalho, a abundância, a resposta vem. Os espíritos de luz unem a nós quando a gente tem atitudes boas, quando a gente tem ideias boas e coloca em prática, eles vão nos assessorar. Nunca, nenhum pedido de melhora, de transformação, de direcionamento vai estar isento da proteção divina e amparo da espiritualidade de luz com a permissão de Deus. Porque se nós somos criados nesse amor e para essa evolução, eu acho que ele não vai nos apoiar, não vai nos inspirar ali, nos buscar dentro de nós mesmos, através da intuição que nós temos aqui, vidas que nós vivemos, conhecimentos que nós adquirimos com tudo isso, a encontrar uma saída para transformar uma dificuldade no momento em uma libertação, em alguma coisa progressa, alguma coisa boa, um resultado bom. Não é que a gente não deve pedir, mas a prece sentida e verdadeira, fundada em sentimentos verdadeiros e para um bem maior, ela é ouvida e ela é atendida. Mas a gente tem que dar o primeiro movimento. A gente tem que fazer essa energia e acreditar naquilo. Vocês entenderam? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar. Vocês só me avisa a hora que der meu tempo, que senão eu me empolgo e vou embora. Tá bom demais o assunto. Sibeli, eu acredito que todas essas provas que a gente passa acaba construindo pontos nessa nossa caminhada evolutiva. E daí diante, todas as novas provas que a gente acaba encontrando, né, nessa jornada, a gente acaba passando novamente sem ter tantos solavancos, né? E então, por isso que é tão importante, né, essas provas. Elas nos fazem, por mais assim, são provas, mas elas não precisam ser sofridas quando a gente realmente se abre para entender esse ensinamento, né? Elas podem se tornar sofridas se a gente não quer enxergar. A gente quer ficar fechadinho lá igual um caramujinho e não quer enxergar. Quando elas vêm com o intuito de nos tornarmos melhores. Se a gente parar para pensar, tudo que nós vivemos até ontem, né, que a gente vivenciou lá da infância para essa ou de outras vidas que a gente traz, elas nos acrescentaram e nos tornou as pessoas que nós somos hoje. Algumas precisam lapidar um pouco mais, outras já estão num processo, mas continuam com essa lapidação, mas elas são bênçãos para nós, porque elas nos direcionaram a enxergar o lugar certo. Se a gente pegou a atalho, ela nos trouxe novamente para a estrada, a gente seguiu o caminho certo. Porque na evolução não existe atalhos. Não se iludam. Atalho serve para a gente se enganar e ter que voltar de novo. Porque atalho não nos leva a lugar algum. A gente pode pegar caminhos mais fáceis. Quando a gente está aberto no coração, a gente vai visualizar aquela estrada muito mais bonita, muito mais leve e muito mais fácil de caminhar. Tem pessoas que caminham a mesma estrada, mas com uma visão de sofrimento, de dificuldade. Eu sou coitadinho, mimimi. Mas ela escolheu ver daquela forma. Porque se ela vê todas as coisas boas que a gente angaria com essas provas que nos transformam, elas seriam, não precisaria muitas outras pessoas terem que passar por isso. Nós poderíamos dividir o aprendizado com elas. Algumas precisam enfiar o dedo na tomada para ver que leva choque, o cabelo vai ficar em pé? Precisa. Porque elas escolheram aprender assim. Mas a escolha, não foi Deus que criou essa escolha, dessa forma de aprender. Não foi Ele, foi nós. Ele nos dá todo o recurso, todos os recursos para que a gente possa viver. Aproveitar mais do alimento, não usar só aquela parte de jogar. Tanto que outros países falam que a gente desperdiça muito alimento. Eu estava até revendo alguns alimentos que a gente comia antigamente, e está muito na moda agora falar das plantas punks, né? Que é aquelas que nascem na natureza e elas são boas de comer, como ora pronobis. Gente, eu adoro ora pronobis.
Para quem é mineiro, comeu muito oropronovis. Nossa, muito bom. Ela é excelente. Como o talo a folha, né, da cenoura e da beterraba, que sai um caldo, uma salada, uma farofa muito gostosa. Então, assim, a gente tem que aprender a utilizar tudo que nos é dado. É igual o pessoal fala assim, com limão eu faço uma limonada. Dá para fazer. Depende do tamanho da limonada que você vai fazer, ela pode ficar fraquinha ou um pouquinho mais forte. Dá para fazer, você vai aproveitar tudo. Em vez de você descartar a casca, você vai botar o liquidificador ali e vai bater um pouquinho para ela não amargar muito, mas você vai aproveitar quase toda a fruta. Então, se a gente sabe aproveitar de todos os ensinamentos que nos vêm, a gente pode tirar muitos proveitos. Como a gente vê algum amigo sofrendo muito e a gente de fora consegue visualizar toda ali uma trama se desenrolando à nossa frente e que a gente está entendendo por que está acontecendo, se a gente pode ajudar a clarear um pouquinho a mente, falar para a pessoa, olha, amiga, dá uma olhada por esse lado, vê se não encaixa alguma coisa, você não entende alguma coisa. E aí a pessoa olha para aquilo, ela tem um insight e fala, puxa, por que eu não vi isso? Eu estava reclamando tanto, mas olha quanta coisa boa, olha o que eu estou aprendendo, olha o que eu mudei, né? Então, assim, é uma percepção, é a interpretação do texto e da visão que você está tendo, do que está te acontecendo. Muitas vezes a gente está num turbilhão tão duro, tão difícil, tão sofrido, que nem oração a gente consegue fazer. Desabafa com um amigo, ou vai para um psicólogo, conversa com alguém que você não conhece. A pessoa ali, por estar fora do contexto, ela pode te ajudar, te dar um insight ali, te ajudar a ver um caminho. Quando a gente sabe dividir, a gente aprende. Alguém de fora pode trazer, ou mesmo dentro da própria casa. Aquele que, às vezes, para nós é o nosso arqui-inimigo, que está ali pisando no nosso carro, ele é o nosso melhor amigo, às vezes, porque ele está nos mostrando a nossa fragilidade na compreensão de um fato. Então, assim, é a maneira que a gente interpreta, é a maneira que a gente faz as escolhas, é a maneira que a gente escolhe para viver. Então, olha quanta coisa a gente pode mudar na nossa vida. E eu sou muito positiva. Eu tenho os meus momentos, não é que eu sou totalmente, né, sorrindo todos os dias, mas eu tento buscar muito essa positividade, essa alegria, que a gente tem condições de mudar as situações, porque eu presenciei muitas mudanças. E em fatos de começar a observar mais a vida. Não sou nenhuma santa, quem dera, estou muito longe disso. Ainda vou viver muitas vidas enquanto for me permitido aprender aqui na Terra ou em outro planeta, não sei. O que for necessário para eu crescer. Mas eu tento ser muito otimista, eu tenho um pensamento de buscar, tentar olhar mais para o lado bom das coisas, tentar observar um pouco mais a vida. Ela não é perfeita, é difícil às vezes. Mas eu procuro ter algumas amigas que eu converso, ou profissionais, para conversar e ouvir um pouco a fala do outro, que ele pode me trazer uma outra visão. Ele pode me trazer uma outra maneira de enxergar. E você fala, puxa vida, olha que maravilha. Deus mandou um anjo aqui do meu lado, amigo ainda, que fica mais gostoso ainda, para me despertar, para me trazer um rumo. Olha, eu fui lá no centro e tal palestrante falou tal coisa. Nossa, que coisa maravilhosa. A gente tem que se abrir também para ganhar essas bênçãos, porque a gente pede, a gente vai buscar, mas às vezes não se abre para isso ouvir. A gente quer que venha aqui, esfregue na nossa cara e fale assim, ó, Sibeli, é assim, ó. Né? Que merecimento nós vamos ter da compreensão dessa melhoria? Lógico que às vezes precisa esfregar às vezes na cara para a gente poder compreender um pouco. Mas depois que a gente aprendeu, vamos multiplicar essa bênção que eu tive a outras pessoas. Se cada atitude boa de alguém para nós fizéssemos para outro, nossa, que mundo maravilhoso. Que mundo maravilhoso. O meu sonho é meu e de muitas outras pessoas, que as pessoas possam praticar meditação em toda parte. Que as pessoas possam fazer uma reforma íntima sem dor, sem martírio, como tem aquele livro, né? Reforma íntima sem martírio da irmã, que não precisa ser aquela coisa, sabe, pesada, e que cria aquela coisa de você ficar só, ai, coitadinho de mim, olha como eu sofro. Não tem sofrimento quando a gente olha com bons olhos e busca que amanhã
é uma nova oportunidade, eu vou poder viver de outra forma. Se hoje eu não consigo perdoar uma situação, amanhã eu posso estar um pouquinho mais, sabe, cabeça mais fria, e vou poder ver uma luz no horizonte que isso tudo pode mudar. A gente se abrir para essa mentalidade mais amorosa. A gente está muito preso a esses medos, a essas questões. Ah, se eu perdoar, eu sou uma pessoa fraca. Ah, se eu fizer tudo que a outra pessoa pede, eu vou estar submissa a ela. Nós temos, assim, coisas presas a nós que a gente precisa fazer essa limpeza, gente. Tem que ser mais leve, mais prática a vida, mais suave, sabe? Não tem que amarrar o pé no pé da gente uma bigorna para a gente arrastar. A gente tem que sair dessa energia do auto-martírio e ver que a gente tem muitas bênçãos aí espalhadas para a gente recebê-las. E eu acho que é isso que o Pai quer da gente. Ele quer nos trazer essa bonança toda, essa abundância toda, em todos os tipos, não só no financeiro, como nos sentimentos, nas amizades, nos feitos. Por que não nos valorizarmos? Mas não ao ponto de que o ego fale mais alto, mas sim você saber que tudo que você está conquistando é com o amparo divino, com o amparo de toda essa humanidade que está junto de nós. Porque elas estão contribuindo por cada pecinha que forma nós. É a conjunção dessas vidas, desses exemplos, dessa convivência, que nós estamos fazendo uma manta linda, de vários pedaços, de várias cores, de várias nacionalidades, de várias raças. É isso que completa essa malha tão bonita que é a vida. E olha, eu tive vários chefes que me falavam que eu parecia hiena, que eu só ria. Eu chorar vai adiantar? É bom, vai lavar, né, o canal do olho, tudo bem, mas só chorar resolve? Não. Eu me peguei muitas vezes me lamentando e eu falei assim, acorda, vamos, já chorou, já se descabelou, agora vamos para frente, porque tem muita coisa para fazer. Eu aprendi a ser minha automotivadora e nós todos temos essa capacidade. E quando eu tô tristinha, eu também faço, tudo bem, chora um pouquinho aí, vai passar e você vai para frente, tá tudo certo. A gente tem que saber se acolher na hora certa, mas não cega, se acolher de maneira cega, em que o ego fala mais alto, que você é a sofredora e coitadinha, mas sim se acolher e falar, olha, você é humano, você está aprendendo ainda, né? Então vamos lá, vamos levantar e seguir um caminho. Se não deu certo esse caminho, tenta o outro, vamos buscar um meio termo. Ah, o outro está te cobrando? Então, por que ele está te cobrando? Será que você está fazendo certo? Ou é um problema dele? Se é um problema dele, faz as pazes, olha para ele, abraça e fala, olha, te entendo completamente, sei que você é assim, mas o meu jeito de viver é assim. Eu posso chegar um dia a ser até, como você diz, melhor aí que você é? Posso, mas o meu tempo é esse. Então, você passando o respeito para o outro também vai aprender a te respeitar. E esse buscar e achar é isso, respeita, compreende, faz a tua parte, faz a tua oração. Tem até aqui um pedacinho que eu guardei aqui, que fala assim, há uma outra classe de homens que igualmente nada pedem a Deus, mas é a dos autossuficientes que, confiando apenas em si mesmos, julgam tudo poderem conseguir, só com os recursos de sua inteligência e operosidade. Não. Aí é o ego que eu falei, né, gente? A gente tem que ter certeza que tudo que a gente conquista, nós temos o nosso esforço, sim, o nosso mérito, mas saibam de uma coisa, a energia criadora, ela contribui muito, porque para ter esse corpinho funcionando, e esse espírito aqui, que está encarnado neste corpo, ele está podendo vivenciar essa experiência na Terra, é porque tem a consciência divina nos ajudando muito. Vocês querem chamar de consciência divina, de Deus, Pai, energia cósmica, podem dar o nome que quiser, mas tem essa consciência divina criadora que nos mantém aqui no caminho, trabalhando e vivenciando. Então, nós não fomos criados do nada, se eu só olhar para a natureza e todos esses recursos que nós temos, existe uma consciência criadora que permite que
essa Via Láctea funcione perfeitamente, ninguém seja jogado fora da Terra, existe toda essa natureza que cresce, que produz com uma beleza, com detalhes que nós não conseguiríamos fazer. Esse corpo perfeito que nós não saberíamos fazer ele. Ele é feito através de uma mulher, mas ele foi criado pela energia cósmica criadora, por Deus. Então a gente não pode esquecer disso, que nós temos algo que opera dentro de nós, porque nós somos uma parte dessa consciência criadora, porque nós co-criamos também no nosso universo aqui, ó. Porque eu sou co-criadora desse universo, do que eu penso, do que eu faço, do que eu falo, do que eu desejo aos outros, o que eu me esforço para fazer para mim e pelos outros. Isso é ser co-criadora. Mas não que eu criei isso. A criação veio de, né? A criação divina. A gente não pode esquecer isso. E aí tem uma frasezinha aqui que também eu achei muito legal, que é: oremos confiantes e trabalhemos perseverantes, assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e todas as portas abrirão-se-nos-ão, pois não há obstáculos que não sejam removidos ante o empenho de uma vontade inquebrantável, aliada a uma fé vívida e operante. E que foi aqui que quis dizer isso? Nós, preparados, perseverantes, tendo fé em nós, na nossa capacidade, e fé em todo o universo, nessa energia co-criadora, nesse Deus maravilhoso, que através de espiritualidade de luz nos ajuda, como os nossos protetores, os nossos mentores, a conquistar tudo isso. Não é uma coisa parada. Olha só que ele falou, uma fé vívida e operante. Isso é ação. É uma fé com ação. Porque se eu não acredito em mim, como é que eu posso doar alguma coisa? Como é que eu posso mudar alguma coisa? Deus não vai mudar em mim. Muita gente bate no peito e fala, eu tenho fé em Deus, mas em você? Não. E aí? A tua fé em Deus é fé mesmo? Porque se você não acredita em você, como é que você pode ter fé em Deus? Ele é o Criador. Mas ele colocou você aqui porque ele acredita em você. Por que você não vai acreditar em você mesmo? Que você é capaz, que você tem força, que ele vai te amparar, que você vai conseguir conquistar e vencer esses obstáculos, mas com a tua vontade, seu empenho, seu trabalho, seu esforço. Então, gente, não desistemos de orar a Deus, de pedir a Deus, de acreditar nessa mudança que está dentro de nós. Podemos fazer diferente, se corrigir, mudar as palavras que nós vamos falar. Nós podemos amar sem sofrimento, nós podemos trabalhar sem sofrimento, nós podemos criar sem sofrimento, podemos dividir sem sofrimento. Nós já aprendemos o que é amar. Mesmo que seja uma fagulhinha, um modo de amar ainda muito longe do que é o amor verdadeiro de Deus, que Jesus veio nos ensinar. Mas é uma chama do amor ali despontando. É um vagalumezinho já brilhando ali a sua luzinha. Ela só vai aumentar se a gente continuar trabalhando e continuar se aprimorando. Então vamos pedir, mas buscar o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa fé operante, a gente vai conquistar um mundo melhor, que nós vamos poder absorver e vivenciar e usar essa bonança toda que Deus nos deu, que é esse mundo lindo, próspero, e que só vai depender de nós. Eu sei que muitos estão perguntando, mas com essas coisas da política, não sei o que, gente, esquece a política. Elas impedem muitos sonhos nossos, mas se a gente unir no bem, ela vai ficar envergonhada e vai ter que se transformar. Porque se seu povo mudar a consciência e realmente lutar como estão lutando contra o racismo, contra as indiferenças, contra atitudes grotescas com as pessoas, ser mais humilde, ajudar um ser a carregar o seu peso, ajudar a atravessar a rua, fazendo pequenos gestos de gratidão, nós tornarmos isso bem mais grosso dentro de nós e todo mundo estiver vibrando isso, pode ter certeza. E quem está lá em cima vai olhar
e que têm a condição desse poder de transformação em leis humanas, elas vão mudar também. Porque a lei do progresso e a lei da evolução é para todos. Não desistamos desse país, não desistamos desse povo lutador, de muitos que estão aí nesse processo evolutivo e muitos que estarão também. Que a gente já teve lá atrás. A gente já mudou, deu uns passos à frente, os outros também vão dar. Então vamos vibrar muito amor por esse planeta, muito amor pelas pessoas, muita paciência, tolerância e compreensão acima de tudo, para que a gente possa mudar aqui e ajudar a contribuir com a mudança dos outros também. Eu agradeço a oportunidade, obrigada por tudo e vamos aí, ó, fé constante, operante e trabalhando, mas com muito amor. Obrigado, Sibeli, parabéns, muito inspiradora, muito maravilhosa essa palestra, amei. Obrigada, assim como todos aqui que eu estou vendo as mensagens aqui, o pessoal está adorando aqui a sua palestra. Vou até ler 2 comentários aqui, a da Luciana Andreoli. Sibeli, você é uma inspiração para mim em muitos desafios do dia a dia. Eu me lembro das suas palavras e imediato mudo minha vibração. Obrigado pelas palavras maravilhosas e por me ajudar no processo da construção da minha evolução. Deus te abençoe sempre. E do Celso Paulo, obrigado, Sibeli, pelos excelentes esclarecimentos e alertas. E toda a equipe de colaboradores que fizeram a divulgação desta palestra. Uma abençoada e vitoriosa semana para todos nós, com as bênçãos de Deus em nossas vidas, sempre. Tem bastante comentário aqui, depois eu vou pedir para você dar uma olhada aqui, que você vai gostar. Eu agradeço muito, muito, muito esse carinho que vocês têm por mim e que me motivam a continuar melhorando cada vez mais. Porque é assim que a gente cresce, um motivando o outro, nós vamos transformando esse mundo. Eu sou grata e aumenta a minha responsabilidade. Saber que vocês estão aí olhando as atitudes e com sinceridade eu tento fazer o máximo do que eu penso, do que eu falo e do que eu sinto e faço para que elas sejam harmônicas e verdadeiras. Muito obrigada. Fiquei emocionada. Obrigado. Você pode fazer a prece? Claro! Opa, vamos lá, vamos encerrar com muito amor aí. Eu peço que vocês se sentem onde estão, confortavelmente. Plantem bem seus pés no chão. Respirem profundamente, profundamente. Encham bem o seu pulmão, solte bem devagar, empurrando o umbigo lá para dentro, para oxigenar bem o corpo. Gente, o respirar é muito importante para melhorar as nossas sinapses, nosso bem-estar. E nesse momento nós vamos nos unir numa grande corrente de luz, uma luz branca indo para o prateado, que é o sentimento puro do nosso irmão e nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ele possa, junto com seus trabalhadores de luz amorosos, levar a nossa gratidão a todos os corações, principalmente deste país. Que cada um receba, nem que seja uma gotinha desse ânimo, dessa esperança, dessa fé, desse amor que desperta em nós por dias melhores. Que aqueles que têm o poder de justiça, das leis humanas, sejam tocados no seu íntimo, com essas vibrações. Que sintam, se coloquem no lugar do povo, se humanizem um pouco mais e abracem essa humanidade, esse povo, para lhes trazer um pouco de aconchego, de alegria, de suporte, de amparo. Mas que tenhamos também, a cada um que a gente conhece, essa confiança, essa esperança, essas gotinhas que vão transformar em um grande rio e mais para frente num grande mar. Que essas energias possam se estender ao mundo inteiro e a todos esses povos, nossos irmãos em paz, que sofrem também tantas adversidades, que também têm os seus equívocos,
as suas correntes limitadoras, suas crenças, pela origem da sua criação, das suas cidades, do seu povo, do seu país. Que possam arrebentar essas algemas que os prendem a enxergar esse mundo de uma maneira mais leve, mais amorosa, de um planeta que nos acolhe a todos os momentos, que nos dá toda a reserva que ele tem pura e divina para nos auxiliar nesse processo de reencarnação aqui na Terra, de vivência, de grandes aprendizados. E diante de Deus, de joelhos em alma, porque ainda estamos encarnados, agradecemos ao Pai por esta vida, por todos os desafios que conseguimos vencer e por todos os caminhos que iremos escolher através das nossas atitudes, da nossa vontade, do nosso pensar. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare e que o amor possa estar sempre no nosso âmbito dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, para que sejamos pessoas melhores, para dias melhores, para um mundo melhor, para uma nação melhor, para novas existências melhores. Só temos a dizer então, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todos os males, pois é vosso o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Zé. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre